Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos a uma aula live, né? É uma aula live que eu fiz com muito carinho, com muito amor. E você que é meu assinante, você que é aluno de algum curso meu, você está assistindo essa aula gravada, eu tô dando essa aula em pleno carnaval. Oi, Carol, o que você tá fazendo? Carol é minha professora de bike na Velocity e tinha que estar na praia, curtindo a praia, né? Oi, olá, olá! Você é minha assinante também, né? Chu Laurent. Bom, vamos lá. É o seguinte, hoje é uma aula muito importante, eu sei que você está no feriado, mas faz assim, ó, deixa o celular em algum lugar, vai fazer o que você tiver que fazer, mas essa aula é indispensável para você acalmar o seu coração. Muitas pessoas chegam para mim aqui em corpo de dor. Se você não sabe o que é isso, porque você ainda não é meu aluno, você ainda não é meu assinante, fica comigo até o final. Isso tem transformado vidas e não é porque sou eu que transmito isso. Esse é um conhecimento que está aí, né? A tecnologia da informação para nos ajudar no processo de autoconhecimento, uma ferramenta muito importante. E eu só vim aqui descomplicar para vocês, ser ferramenta para que vocês possam, né? Transmutar dor em amor. Quando as pessoas que conseguem, né, que têm esta arte, elas conhecem a liberdade, elas vivem bem, elas vivem aquilo que as pessoas tanto estão agora percorrendo, né, buscando, que é a tal da abundância. E aqui vocês vão experimentar uma abundância diferente, não somente relacionada a dinheiro, né, mas relacionado principalmente à fonte interior de amor. Hoje vai ser uma aula que parece um pouco até mística, né? Mística no sentido assim, meu Deus, né? Vou precisar transcender muito para chegar nesse nível. Que nada. Eu vou deixar o mais descomplicado possível, o mais acessível possível, para que você saia dessa aula aplicando e vendo a diferença, vendo o resultado. E óbvio, né? Transformando a vida e depois vindo aqui me contando o seu relato, ok? Então vamos lá. Todos apostos, eu sempre convido vocês a trazerem um caderno, né? Tenham aí em mãos um papel e uma caneta para fazer anotações, ok? Obrigada pelos elogios, né, das pessoas que estão comentando aqui, aproveitando esse gancho. Os comentários agora eu vou desativar, porque eu vou ativar no final dessa aula. Lembrando, fica até o final. Eu não vou vender nada não, gente, tá? Não se preocupe, porque tudo que está à venda está à venda, né? Só você entrar aqui no link da minha bio e tá lá o que você precisa comprar. Aquilo que faz teu coração vibrar. Eu faço porque essa aula é muito importante, ok? Então vamos lá. Vocês me amam? Vocês são maravilhosos. Desativando os comentários, vamos lá. Hoje a aula é transformando corpo de dor em corpo de amor. Toda vez que eu falo em corpo de dor, e por mais que você já seja meu assinante, por mais que você já seja meu aluno, por mais que você já seja meu seguidor há anos e já conhece sobre o corpo de dor, eu sempre começo, quando eu falo sobre o corpo de dor, eu dou uma explicação breve. Por quê? Porque além de nem todas as pessoas conhecerem, né, as pessoas podem ter pessoas novas aqui, a gente também sempre, tá? Sempre bom que a gente entre em contato com esse conteúdo, que a gente reescute para que isso fixe, para que a gente absorva, não somente fique aqui na mente, mas para que isso fique como se fosse uma segunda pele, ok? Então vamos lá. Eu já mostrei para vocês a Madalena. Esse é o Rodolfo, que vai nos ajudar aqui, ele sempre nos ajuda. E essa é a Madalena, né? Agora nós temos aqui um casal. Lembrando, né? Homem e mulher, porque a gente está falando de questões de gênero, né? Mas aqui vocês se posicionam aí como casal na vida de vocês. Bom, vamos lá. O que é o corpo de dor? O corpo de dor é como se fosse um parasita psíquico. Do que ele se alimenta? Ele vai se alimentando das suas dores ao longo da sua vida, como se fosse um bichinho de pé. Começa lá com um pontinho e de repente vai ficando enorme, como se fosse uma batata, né? Quem já teve bicho do pé sabe o que eu tô falando. Bom, esse bichinho psíquico, ele vai se alimentando das suas dores. Quais dores? As dores que foram, né, expressas, manifestadas através do nosso ego, né? Porque é o nosso ego que sente as emoções como uma manifestação de dor. Eu já vou explicar como é que isso acontece. Bom,
fomos feridos na infância, sofremos bullying, fomos abusados, fomos esquecidos, abandonados, rejeitados, humilhados, traídos, injustiçados. E todas essas situações, né, geraram uma coisa esquisita em mim, que foi através das emoções. Eu me senti raivoso, eu me senti triste, eu me senti envergonhado. Essa energia, ela muitas vezes nós reprimimos. E o que acontece? Isso se torna um alimento desse parasita, desse corpo de dor. E conforme nós vamos crescendo, ele vai tendo mais alimento, ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo, até que chega uma hora em que ele está tão grande que ele passa a tomar conta da sua vida. Aí o que acontece? Você passou por tanta humilhação, por tanta traição, você foi tão rejeitado, abandonado, humilhado, que você agora se identifica com esse corpo de dor. E ele começa o mundo perde totalmente o tom colorido. O mundo passa a ser o quê? Um mundo de dor. E ele vai deixar, como ele saiu, como ele tá grandão, você não vê mais a vida com os teus olhos. Você vê a vida com os olhos do corpo de dor, só que o corpo de dor é um bicho que se alimentou só de dor. Então você vai se achar traído, você vai sempre se achar humilhado, você sempre vai se achar injustiçado, você acaba se tornando uma pessoa carente, mas como já te passaram muito a perna, você não confia em ninguém. Mas não é você que não confia em ninguém, você confia. Quem não confia é o discurso do teu corpo de dor. É como se fosse aqueles óculos, né, daqueles filmes de ficção científica, onde a tecnologia chegou, eu coloco um óculos, eu já olho para você e eu já vejo ali todas as suas definições e entre elas todas as suas coisinhas ali de caráter de ponto negativo. É como se fosse esse scanner. Só que esse scanner, lembram? Ele foi construído, pautado em todas as dores que eu senti ao longo da minha vida. Isso é o corpo de dor. Mas o corpo de dor, eu preciso dessa segunda parte. Ele também faz o seguinte, além de ele usar essas emoções aqui que foram minhas, ele é guloso. Ele não vai ficar, como eu passo a ver a vida de uma forma injusta, como eu estou muito carente, eu vivo, né, protestando atenção para ser visto, amado, desejado. O que acontece? Eu me torno uma pessoa reativa. Afinal de contas, é horrível viver neste mundo, né, com tamanha dor e sofrimento. Isso me gera uma constante sensação de inadequação. E por isso, inclusive, que vem o termo alienado. Eu me torno alienado em uma dor profunda. E quem é que me alienou? O mundo e as suas mazelas. Todas as circunstâncias, né, que não são nem só as circunstâncias da sua vida, mas que foram vindo de geração em geração. Vamos lá, vamos olhar para as mulheres feridas que passaram por geração em geração sendo oprimidas e agora, né, entraram no movimento de não aguentamos mais e exporam isso, mas não vamos entrar em detalhes. Isso é o corpo de dor. E eu não quero ficar com isso para fora, então eu vou esbravejar, eu vou querer justiça, eu vou sair lá fora, eu não vou ter paciência, eu quero sim que, né, as coisas aconteçam sempre num protesto, numa dor, numa dificuldade. E nessa reatividade, o que acontece? Lembra que eu falei que ele é guloso? Nessa reatividade toda, eu atinjo o outro com a minha dor, com a minha reatividade. Aí era tudo que o corpo de dor queria, porque aí agora eu tenho a dor do outro. O outro em corpo de dor vai fazer o quê? Ele vai ficar muito bravo e vai fazer com que você também veja a dor dele. E daí o que era só seu de dor passa a ser uma dor que era só sua, agora você tem a sua dor e a acusação do outro. Você fica nesse ritmo hipnótico de dor sem fim.
sou sempre a vítima das circunstâncias. Ou eu sou sempre o tirano das circunstâncias. E o mundo, meu grande juiz, que está sempre me punindo, me faz ou eu ser tirano ou eu ser vítima. Está feito o circo do corpo de dor. Gente, quem entende isso e sai deste ritmo hipnótico, conhece o que é liberdade. Experimenta coisas que nunca tinha experimentado antes. Hoje eu postei um vídeo onde eu conto o caso de uma jovem executiva que me procurou em um banco renomado, e ela chegou muito brava comigo dizendo assim: Dona Ana, você postou um vídeo lá falando, né, sobre você estar com a pessoa com a pessoa certa ou com a pessoa desejada. E eu fiquei brava, porque eu me dei conta que eu estou com a pessoa certa, a pessoa que contaram para mim, porque é que eu desejava mesmo, né? Eu não poderia me conectar com ela, porque eu estaria conectando com as minhas emoções. Tudo bem, conectei com a razão, mas olha aí, eu olho pro lado e eu me comparo e eu vejo, poxa vida, será que eu não podia estar muito feliz? Ela chegou para mim em corpo de dor. Eu falei, bom, quando você olha para suas atitudes do passado, não se orgulha delas, quando você acaba se comparando com as outras pessoas, será que é você que está me dizendo isso mesmo? Ela me olhou. Eu falei para ela, você está em corpo de dor. Ela, o que é isso? E eu expliquei para ela. Em corpo de dor, você, em algum momento da vida, quando você viu lá, estava tudo certo no seu relacionamento, não estava? Tava. Mas aí você viu o meu post. E o meu post foi gatilho, trouxe para você a lembrança de quando você talvez tenha tido um relacionamento tórrido, cheio de amor lá na sua adolescência e teus pais foram contra. Automaticamente veio isso. Não foi você que pensou isso, foi teu corpo de dor que já entregou. Olha lá, ó, tá vendo? Procura essa psicóloga. Sabe por que essa psicóloga te entende? Quem sabe agora você olha a verdade. Você percebe, né, que você poderia ter escolhido diferente. Você fez o que os seus pais mandaram. E começa todo esse discurso de dor. E daí você em dor veio e me procurou. Ela, como é que você sabe disso? Eu não só sei, calma. Eu sei, inclusive, prestem bem atenção, que você está tão insatisfeita que essa é apenas a pontinha do iceberg. Você está comendo. Você está descontando na comida. Você está ansiosa. Você é extremamente perfeccionista no seu trabalho. Ela me olhou, me arregalou os olhos. Como que você sabe disso? Nesse momento, eu não sou vidente, não fico, né? Não se preocupe. Trabalho muito tempo com isso. E a minha pré-anamnese foi que as pessoas respondem antes de entrar comigo no setting terapêutico, já é um mapa para eu saber se a pessoa está em corpo de dor. E ela tinha me respondido e eu já tinha lido o mapa. Ela estava em corpo de dor. Corpo de dor, ele faz o seguinte, para ele te manter nessa alienação, ele te dá 2 sintomas. Primeiro sintoma, cegueira emocional. O que é cegueira emocional? Você não vê o mundo mais com os teus olhos, você vê o mundo com os olhos da dor. Porque se você não vê o mundo com os olhos da dor, ele vai deixar de ter o alimento. Você vai ver o mundo com os olhos da tua criança ferida, com os olhos do teu adulto passado para trás, com os olhos do teu, da tua fêmea traída. É assim que ele vai ver o mundo. Esse é o primeiro sintoma, cegueira emocional. Só que ficar em dor é terrível. E daí o que acontece? Ele sabe disso. Ele pode acontecer uma coisa que aconteceu com a minha consultoranda, que ele não quer que aconteça. Ele faz o quê? Para te continuar mantendo alienado, ele te dá o que a gente chama de prazer imediato. Ele faz o quê? Preste minha atenção. Ele fala e diz o seguinte para você: você merece descansar, você merece relaxar, você precisa de um tempo, a vida está muito difícil. Vai para pornografia, bebe mais um pouco, come aquela barra de chocolate inteira, mas tem que ser a barra de chocolate inteira, não dá para ser o brócolis, porque é isso que dá prazer imediato. Vai lá, né? Chupa aquela,
chupa, né? Aquela bala, fuma aquela droga. Você se sente anestesiado no primeiro momento, tem aquela sensação maravilhosa liberada pela dopamina, adrenalina, serotonina, tudo junto, todas as inas, só que depois o que acontece? Você se arrepende. E depois desse arrependimento vem um estado do quê? De dor. E assim ele te mantém no ritmo hipnótico da dor e também paralisado emocionalmente. Você tem lapsos de consciência, percebe, meu Deus, cara, depois que acabou de comer a barra de chocolate, depois que acabou de tomar 1 litro de uísque, depois que acabou de não saber como é que você chegou em casa, você tem lapsos de consciência, cara, eu não posso mais viver minha vida assim. Mas não consegue fazer nada para mudar, porque você está no ritmo hipnótico do corpo de dor, da paralisia emocional. Esse é o segundo sintoma. Primeiro sintoma, cegueira emocional, você vê o mundo em dor. Segundo sintoma, você fica paralisado em dor no ritmo hipnótico. Agora prestem bem atenção. Por que eu trouxe a Madalena? Porque esse ritmo hipnótico da dor é o que eu observo que acontece em muitos relacionamentos. E aqui não estou falando apenas de relacionamento íntimo, eu estou falando de relacionamento entre familiares, entre amigos, e você está se identificando nesse momento. Bom, Dona Ana, esse trem fez muito sentido. Minha Nossa Senhora, como é que eu acabo com isso? Bom, eu nunca esqueço um dia, né? Os meus consultorandos têm acesso a essa informação. Como eu disse para vocês, essa minha consultoranda, né? Depois que ela entendeu tudo isso, ela falou assim, meu Deus, isso faz todo sentido. Então o problema nem é com o meu parceiro, não é verdade? Não, não é. E o problema, gente, não era o parceiro, o problema estava em outras camadas muito mais profundas. Bom, eis que ela ficou comigo durante algum tempo, né, algumas sessões, e algumas coisas aconteceram com ela depois que ela aprendeu a identificar o corpo de dor, a silenciar, e ao longo aqui da aula eu vou contando para vocês. Mas você que está aqui, chegou até agora e está prestando atenção, você está pensando assim, ok, eu quero acabar com esse negócio, que é a sensação, né, que é o grande estalo que faz nos meus consultorandos quando eles têm acesso. E daí eu falo para eles a mesma coisa que eu vou te falar agora. Eu tenho uma péssima notícia para você, uma ótima notícia. E eles, ai, que ódio. Tá, começa com a péssima, eles falam. A péssima notícia é o seguinte, que esse ritmo hipnótico da dor, como ele é embriagante, principalmente por causa do prazer imediato e porque você passou uma vida cego emocionalmente e paralisado emocionalmente, você acredita que não tem nada de errado com você, mas sim com o mundo, com as circunstâncias, com o teu cônjuge, com o teu trabalho, com a tua família. E você não vai para onde, né? Para a solução, que é você. Que é você e a sua relação com o corpo de dor. Então você pode passar a vida, como muitas pessoas passam, neste ritmo hipnótico da dor e da alienação. Ok? Agora, essa é uma péssima notícia. Pelo menos eu acredito que para mim Deus o livre ficar em corpo de dor a vida inteira. A boa notícia é que quem reconhece, entende, tem a consciência dessa manifestação psíquica, desse parasita psíquico pentelho, conhece a liberdade. Sim, pode ser que você tenha chegado nessa aula até então sem saber o que era a liberdade. Eu não conhecia, tá, gente? Eu fui conhecer a liberdade e eu já era formada em psicologia, eu já era psicóloga, eu fui conhecer, começar a me aprofundar e conhecer a liberdade após, eu já estava com, meu grande despertar veio ali aos 35 para os 36 anos de idade. Ok? Então, a sua história será diferente. Quando chegam os jovenzinhos para mim, eu tenho um seguidor, tomara que ele esteja aqui, o Thiago, ele me acompanha, né, desde lá da outra plataforma, eu vou falar, TikTok, desde os 20 anos, eu acho que agora ele está com 24.
Então veja, ele já tem acesso a todo esse conhecimento. E imagine, né, como que será a vida adulta dele assim. Como eu queria ter acesso a isso antes, mas tudo bem, né? Não vamos voltar ao passado. Porque, inclusive, já pegando este gancho, depois de adulto, existem duas coisas que o corpo de dor ama. Ele ama passado e ele ama futuro. Por quê? Porque essas duas coisas estão recheadas de dor. No passado, nós temos o quê? Medo. Medo, porque lá teve muito medo, lá teve muito trauma, lá teve rejeição, abandono, teve humilhação. Isso dá medo de eu passar por isso novamente. Eu vivo o quê? Em estado de alerta. Eu vivo em corpo de dor. Lembra que eu falei? A vida passa a ser cinza. E por que ele detesta o futuro? Ele detesta o futuro porque no futuro eu vou ficar ansioso. Eu vou ter muitos desejos. E inclusive foi justamente isso que deixou a minha consultoranda muito preocupada. Ela disse bem assim: Dona Ana, como será o futuro? Ela chegou, né? Se eu fiquei pensando, né? Se eu não estou com a pessoa desejada, estou só com a pessoa certa, e se lá no futuro eu ver que eu perdi tempo? Isso não é discurso dela, isso é discurso do corpo de dor, porque quer que ela fique em dor. O futuro, quem me segue aqui sabe muito bem que é uma grande ilusão, não existe. O teu futuro está sendo construído agora, nesse momento. O teu futuro será muito diferente depois dessa aula, mas ele só existe agora, nesse momento. Veja, quais eram os seus planos para hoje? Eu tenho certeza que alguma coisa saiu fora do prumo. Você pode até se planejar na vida, ter metas, ter objetivos que façam teu coração vibrar e que te direcionem, né? Como se fosse ali a luz do farol, mas o GPS ali é a vida que vai te conduzir a alguns caminhos. Você vai entrar por caminho que não estava no script. Não adianta. Por que ficar se preocupando? Isso não é coisa sua, isso é coisa do corpo de dor que quer gerar dor em você. Eu acredito que até aqui tenha feito sentido na tua vida. Estou tentando deixar o mais descomplicado possível para que a grande essência, isso é um assunto mais complexo, mas que a grande essência vocês levem para casa e com isso possa transformar a sua vida sim. Melhor, transformar dor em amor, que é o que eu vou ensinar no final dessa aula. Lembrando que as minhas aulas não são longas, é no máximo 1 hora, então aquieta o coração aí, que a gente já vai chegar lá. Bom, agora, eu não respondi a pergunta, né? Dona Ana, como é que acaba com o corpo de dor? Porque é assim que os meus consultorandos, né, eles falam, pelo amor de Deus, quero acabar com esse trem. E você também deve estar pensando. Eu nunca esqueço o dia que depois de ter explicado isso para um consultorando, ele chegou para mim chateado no encontro seguinte. E o que aconteceu? Dona Ana, eu descobri que o corpo de dor não morre. Ele estava arrasado. Eu falei, sim, o corpo de dor não morre. E não fique arrasado, não saia dessa aula só porque agora foda-se, agora eu vou viver assim mesmo pro resto da vida e seja o que Deus quiser. Não. Há algo maravilhoso. O corpo de dor pode te ajudar em algum nível, tá? Já vou trazer aqui para vocês, mas o corpo de dor nós podemos silenciá-lo. E eu já vou explicar também como é que a gente faz isso. O corpo de dor não morre. Ele vai te acompanhar até o último minuto da sua vida, mas você pode silenciá-lo. Sabe o Venom, aquele filme da Marvel, eu acho? Aquele bicho, aquele ET que toma conta do jornalista. Então, agora você vai assistir aquele filme com outros olhos. Na verdade, muitas coisas você vai passar a ver com outros olhos. Agora, Dona Ana, como é que inicia, né? Para eu poder me libertar disso, me libertar do corpo de dor, começar a minha liberdade emocional e, o mais importante, silenciar o corpo de dor. Vou trazer 5 passos aqui para você. Anote aí se você tiver papel e caneta. O primeiro passo é o seguinte: saber que você tem.
Esse é o primeiro passo. Então, o primeiro passo já tá check. Faz um check aí do lado. Você já tá consciente. Depois dessa aula, e se os meus alunos, os meus assinantes sabem muito bem disso. Então, está check. Essa é a primeira, é a primeira arma contra ele. Segundo, esse aqui é difícil. Esse é muito difícil. Inclusive, eu acho que eu vou deixar por último, tá? Vou deixar por último. Vamos para outro. Corpo de dor é combustível para a consciência. O que eu quero dizer com isso? O corpo de dor, ele pode ser o combustível, porque pense assim, ó. Eu falei, né, tô falando muito mal do corpo de dor. Mas o corpo de dor, o meu corpo de dor, inclusive, que fez com que eu chegasse onde eu estou. Que eu me aprofundasse em estudos que eu não vi na faculdade de psicologia, que eu tive que ir além em estudos, em cursos, em imersões, em outras vertentes terapêuticas. Por quê? Porque eu estava em dor. Eu estava em corpo de dor. Eu me via uma completa vítima das circunstâncias. Pense, na infância fui abusada sexualmente dos 5 aos 11 anos de idade. Aos 11, inclusive, o abuso parou porque eu tentei suicídio e como ele era meu vizinho, ele viu que o negócio ia melar e daí ele vazou. Só parou o abuso por causa disso. Mais tarde, né, eu acabei vindo morar para Curitiba sozinha e enfrentei um perrengue danado. Casei aos 18 anos. Até eu ter a minha terceira filha, eu tive 2 perdas. Uma delas, né, a Ana Cecília, foi um processo muito doloroso, onde ela era pseudo-hermafrodita e eu tive que fazer quase 15, acho que mais de 15 intervenções cirúrgicas intrauterinas sem anestesia. Eu vivia em corpo de dor. Num casamento que, como eu era casada também com uma pessoa que estava em corpo de dor, e aqui o problema não é ela, nós não vamos entrar nesse mérito, se tornou uma relação tóxica. Por quê? Porque quem é meu consultorando, quem é meu aluno sabe, nunca é o outro. Vamos olhar para mim, nunca é o outro. Eu estava em corpo de dor tóxica e a gente em corpo de dor, né? Ó, a Madalena aqui, eu sou a Madalena. A gente em corpo de dor tóxico, a gente fica reativo, nada tá bom, a gente é a vítima das circunstâncias. Aí a gente ativa o corpo de dor do outro, aí o outro começa a acusar, o outro é a vítima também de uma mulher louca, tóxica. Era uma grande confusão. Eu falei, Jesus amado. E aí, ainda por cima, como é que meu corpo de dor me mantinha nesse ritmo hipnótico? Com 2 coisas. Crença, né, de o casamento até o final da vida e a outra, e a forma como eu acalmava meu corpo de dor era comendo muito. Então, tava obesa, era psicóloga, tava vivendo esse relacionamento, eu fui atrás disso. Essa dor me movimentou para descobrir o que estava acontecendo e fui atrás, né, de mapear o caminho para a liberdade emocional. E dentro deste mapa eu fui conhecendo princípios de autodomínio e fui praticando algo que eu vou trazer para vocês aqui no final dessa segunda parte, tá? Que eu falei, lembrando que eu vou deixar por último, que esse é um pouquinho mais complexo. E foi exatamente mapeando isso que eu cheguei no corpo de dor. Eu nunca esqueço um dia que eu, inconscientemente, eu dava outro nome para o corpo de dor, mas eu já falava sobre cegueira emocional, eu já falava sobre paralisia emocional, até que um dia, né, eu estava lendo o Eckhart Tolle, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, e tudo aquilo que eu já tinha encontrado e falado do meu jeito, né, para IAR, né, e também trazia no setting terapêutico, ele descreveu e deu nomes aos bois, né? Ele só não fala ali de cegueira emocional, paralisia emocional, mas ele fala muito da alienação e também do corpo de dor. E eu falei, bingo, eu não estava doida. E a minha missão falou assim, se eu não estar... Aí eu fiquei mais segura ainda. Eu falei, o mundo precisa saber disso. E se tornou a minha missão. Ok?
Então, ele pode ser um combustível. Se você está em sofrimento profundo, se você está vivendo uma relação tóxica, se você está vivendo um apego ansioso com muito protesto, se você está numa evitação, com bloqueios emocionais para a intimidade, se você está muito carente, se você está vivendo uma vida de miséria, você está em corpo de dor, neste sofrimento, este pode ser o ápice para vir a grande mudança. Mas para isso, você vai precisar aceitar a presença desse corpo de dor. Tá fazendo sentido até aqui? Até agora? Ok. Agora, quando eu começo a identificar... Não, acho que eu já vou vamos lá. Vamos pro terceiro item. O terceiro item, que inclusive é o que eu falei que é difícil. Como é que eu começo a me libertar do corpo de dor? Eu começo a me libertar do corpo de dor com o estado de presença. Lembra que eu falei para vocês que corpo de dor odeia passado? Corpo de dor odeia... Ele ama passado, porque lá, né, está a lambeção das feridas, dos traumas, né, de tudo que a gente falou, o medo de que isso se repita. E no futuro está o anseio, os desejos que muitas vezes nem são meus. Será que eu realmente preciso de uma casa de 3 andares com elevador se sou só eu e meu marido? De quem que é esse desejo? Então, o futuro e o passado, uma delícia para o corpo de dor. Ele odeia, ele detesta. O que ele detesta? Presença. E tudo, olha que maluco, anote isso aí. Em estado de presença, tudo que vai te dar prazer a longo prazo. Por exemplo, ele detesta atividade física, porque é uma atividade de presença e vai te dar resultado a longo prazo. Ele detesta que você sente e, em presença, finalize o seu projeto. Por quê? Porque isso vai te dar prazer a longo prazo. Por isso que toda vez que você senta para fazer o seu projeto, você tem vontade de ir pro videogame. Você tem vontade de vir para cá. Se for para assistir essa aula, tudo bem. Agora, você fica ali 1 hora vendo o quê? Shein, sei lá o quê, meme. Por isso que ele adora prazer imediato e detesta estado de presença. Lembra na minha busca, mesmo sendo psicóloga, eu sofria, estava em corpo de dor, só não sabia dar esse nome, e eu comecei a busca, eu encontrei princípios de autodomínio que me deixavam na presença. Não tem como trazer esses princípios de autodomínio aqui. Quem é meu aluno do Liberdade Emocional sabe do que eu estou falando. Dentro desses princípios de estado de presença, eu passei a praticar o estado presente do amor. O que é o estado presente do amor? O estado presente do amor é uma aceitação completa e total do estado presente. E dentro dessa total aceitação, tem práticas, técnicas para você ir levando o dia a dia, mas, que também não vai dar para entrar aqui. Mas, não se preocupe, dona Ana, mas você deixa a gente com vontade, eu quero essas técnicas. Gente, não inventem moda. Olha lá, se concentrem no nome. Estado de presença. É você estar presente. Você está aqui presente comigo? Preste bem atenção. Você está prestando mesmo atenção no que eu estou falando? Você está lutando? Você está aqui? Ou você está pensando no feijão? Você está pensando no pagode? Você está pensando no samba? Você podia estar se comparando? Presença é presença. Não dá. Eu não consigo. Minha cabeça fica... Pratica, é uma prática. Sim, é difícil. Veja, gente, eu vim de uma família ansiosa, minha mãe é extremamente ansiosa. Minha mãe ela não consegue parar de falar. Não pode ter intervalo, porque isso gera ansiedade. Isso é uma prática contínua, até hoje. Até hoje eu tropeço, gente. Então, assim, requer presença. Há uma coisa muito bacana na presença. As pessoas... Eckhart Tolle, inclusive, é um livro que eu indico vocês lerem, O Poder do Agora. Enquanto o meu livro, né, não está pronto, o meu livro ele fala de uma forma bem descomplicada como é que você chega nesse lugar de presença, né? Como é que você vai silenciando o corpo de dor de uma forma acessível a todos. Mas na presença há algo mágico, é na presença que o teu futuro começa. Veja,
Se você está aqui agora, se você está prestando atenção, se você está anotando, você está construindo um futuro com liberdade. Se você sair daqui amanhã praticando estado de presença, esqueça o resto, estado de presença, porque você já sabe que você tem um corpo de dor, tá? Você já sabe que ele detesta a presença, faça isso. Ele já sabe que você já sabe que ele ama prazer imediato. Tente tirar algum prazer imediato da sua vida. Nunca me esqueço também um dia que um consultorando muito inteligente, perspicaz, entendeu sobre o corpo de dor e ele falou, vou dominar isso. Eu falei, então comece pelo cigarro. Ele ficou puto. Não, mas calma, não é assim, né? Ó, preste atenção, porque o cigarro tem uma questão de hábito, tem toda a circuitaria do meu cérebro. Eu falei pra vocês que ele era bem inteligente, né? Aí eu fiquei esperando ele falar, fiquei olhando ele. Ele, o que foi? Eu falei, tô observando o teu corpo de dor falar. Tô observando o teu corpo de dor me dar esse discurso. Ele deu muita risada, né? 2 meses depois ele me chegou com a notícia que tinha dominado o corpo de dor dele e tinha parado de fumar. Inclusive o caso desse jovem, ele é um caso muito bonito, muito bonito. Bom, que pode ser o seu caso. Quando eu passei por essas ferramentas, né? Ou seja, eu sei que eu estou trabalhando meu estado de presença, entendi que o corpo de dor pode ser o combustível para uma grande mudança. Vem 2 coisas legais. Primeira coisa legal, eu passo a reconhecer quando o outro está em corpo de dor. Então o outro chega lá, chega bravo, esbravejando, tudo que ele quer é briga, tudo que ele quer é ter razão, tudo que ele quer, e você tá lá. Quando ele chega desse jeito em corpo de dor, teu corpo de dor também sai. Aí você, que já é malandro, já assistiu aqui a minha aula, que é meu amigo, que o corpo de dor detesta a dona Ana e o Eckhart Tolle. Brincadeira. Faz o quê? Corpo de dor. Quieto. Vai observar o corpo de dor da outra pessoa, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque só que o mais importante é não fazer. Você vai reconhecer que tem um corpo de dor do outro. Mas se você reagir, o que vai acontecer? Ele vai ter alimento e o teu também. E daí as 2 pessoas vão ficar em corpo de dor. É uma delícia quando a gente começa a reconhecer o corpo de dor do outro, a gente silencia o nosso e depois a gente viu quanto valeu a pena não ter entrado em corpo de dor. Essa minha consultoranda que eu trouxe para vocês no começo da aula, que entendeu sobre o corpo de dor, veio aqui com outro assunto, achando lá, né, do seu caso do tórrido de amor, e depois descobriu sobre o corpo de dor, ela chegou toda faceira, dona Ana, já promovida, tá? Porque o que acontece, quem silencia corpo de dor reconhece a abundância da vida, não fica mais preso, porque paralisia emocional deixa a gente preso. Ela já estava em outro cargo, inclusive cargo dos sonhos, e daí tem uma discussão, os gerentes ali, ela encostou na cadeira, reconheceu o corpo de dor das outras pessoas, ficou ali esperando o corpo de dor das pessoas, né, agirem. Ela se colocou no seu centro, no seu estado de presença, e quando todo mundo parou, ela, que estava mais, né, a única que estava com clareza, porque todos os outros estavam em corpo de dor, ninguém estava vendo ninguém estava escutando ninguém, ela ali, como observadora, entregou a solução, com criatividade, com dinamismo, com clareza, com objetividade, e todo mundo ficou o quê? Admirado. Uma amiga depois, menina, como é que você conseguiu fazer isso? Todo mundo lá se pegando. Daí ela riu e falou assim, terapia, descobri um treco na terapia, nem te conto. Ela tinha descoberto o corpo de dor, ok? Bom, como é que eu começo a me libertar? Quinto item, quinto e último, gente, eu não me identificar mais com o corpo de dor, tá? O corpo de dor contava para essa minha consultoranda, né, que para ela ser uma boa profissional, ela tinha que ser perfeccionista, ela tinha que trabalhar das 8 da manhã às 11 da noite, que ela tinha, porque senão as pessoas iam
não ia crescer na empresa. Só que tudo isso, vejam, eram questões do futuro, gerava uma ansiedade nela. E ela estava o quê? Identificada com o corpo de dor. Lembra que eu falei no começo da aula que tem pessoas que passam uma vida identificada com o corpo de dor? Se você passou, né? Eu passei boa parte da minha vida identificada com a vítima de um abuso. E não entendia que eu não era a abusada. O abuso tinha acontecido comigo, mas eu não era a pessoa abusada. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho o que o corpo de dor faz. Todo mundo nasce uma folha em branco, tá? Uma folha em branco a ser preenchida, né? Só que o que acontece? Essa folha em branco é preenchida por nós. A gente é bebezinho, a gente nem sabe do auê que está acontecendo. Só que daí o que acontece? Os responsáveis pelas nossas vidas, né? Seja os professores, seja os nossos pais, vão dizendo aqui, né? Que eu sou faladeira, que eu sou gorda, que eu sou ardido, que eu sou manipulador, entre outras coisas boas também, né? Que eu sou mais gato. E o que acontece? O que acontece? Eu passo a me ver, né? Todas essas coisas aqui depois são preenchidas por pessoas, né? Que me entregaram, que foram responsáveis por me entregar ao mundo. Mas eu sou essas coisas? Não importa. Todas essas coisas aqui, principalmente as que geraram dor em você, vai ser um alimento para o corpo de dor. O corpo de dor vai usar contra você. Ele vai fazer o quê? Ele vai com que isso aqui você fique ruminando a vida inteira, todas essas dores. E lá no começo, você era apenas uma folha em branco. Apenas não. Tudo de bom ser uma folha em branco. Sem julgamentos, sem preconceitos, totalmente aberto, de coração aberto para a vida. E agora vem a parte mais importante da nossa aula. Como é que eu faço, né, para não me identificar com essas coisas que contaram sobre mim e o corpo de dor está usando contra mim? E melhor, né, transformar isso aqui, né, toda essa dor em amor. Eu vou olhar até no coração. Brincando, né? Como é que eu faço isso? Como é que eu transformo toda essa dor em amor? Aí eu começo com a primeira pergunta. Quem você realmente é? Será que você realmente é essa pessoa gorda? Será? Será mesmo? Será? Porque não se esqueça, às vezes somos fiéis ao que contaram pra gente. Você é uma gorda gulosa. Aí você toma uma lata de leite condensado. Eu sei que eu tô falando porque eu fui assim a vida inteira, tá? Até pouco tempo atrás. Você é a menina abusada? Será que você é mesmo? Você é o hiperativo, o dislexo? Você é o malandro? Você é a manipuladora? Será mesmo que você é? Será? Se você se zerar de todas essas afirmações, se você fechar os olhos, e aquilo que te contaram, se você afirmar dentro de você, na verdade, é o contrário, isso também vai se tornar verdade. Então, digamos lá, que me contaram que eu sou gorda a vida inteira. E se eu começar dentro de mim, olhos fechados, eu sou magra. O que vai me dizer que não é verdade? Não é verdade, o espelho não conta. Qual espelho? Gente, essas perguntas são bem importantes. Porque para mim a Paula Oliveira é linda, mas para muitas pessoas ela está obesa. Então qual espelho? Qual referência?
com o que você está se comparando? Por que Louise Hay fez tanto sucesso? É a autora do livro Você Pode Curar a Sua Vida? Depois a Yara me ajuda, o livro está ali, inclusive. Louise Hay, depois vocês procurem. Está na bibliografia para os meus alunos. Você Pode Curar a Sua Vida. Basicamente, ela encontra o quê? Essas manifestações emocionais do corpo de dor e ela muda com novas afirmações. Porque o teu cérebro não entende o que é real do virtual. Por isso que essas práticas são feitas de olhos fechados. Ele entende qual é o caminho? Sensação. E as suas sensações podem mudar toda a sua percepção. Então a pergunta que eu faço, quem é você? E se o que vier for coisas extremamente pesadas, densas, com muita tristeza, com vergonha, com medo, com ódio, isso não é seu. Você era uma folha em branco. Isso é discurso do seu corpo de dor. E o que ele está usando, as dores pela qual você passou pela vida. Deixa eu te falar uma coisa. Essa aula é muito dolorosa. Você sabe por que é doloroso? Abrir mão do corpo de dor é abrir mão de parte de você. Você é o depressivo da família. Você é o linguarudo da família. Você é a ovelha negra da família. Como é que você vai deixar de ser isso? Dolorido. Você perde o referencial de você, mas qual você? Você que contaram. Por isso essa pergunta é tão importante. Você pode ser o que você quiser, inclusive o fracassado. Inclusive o fracassado que você está acreditando. Eu nunca esqueço um dia, a Yara, minha assistente e a minha sócia, minha amiga, né? E um dia ela sempre me dizendo, né? Nossa, mas olha só, né? Como você tá famosa, como você cresceu. E eu tinha bem menos seguidores do que eu tinha hoje. E eu não acreditava nisso. Mesmo os números dizendo o contrário. Até pouco tempo atrás, batendo aí quase 2 milhões de seguidores em todas as redes. Até que um dia eu fui comprar uma geladeira, parcelada. Não tinha geladeira na minha casa, tá? Em 2022, tá? Há pouco tempo atrás. Por isso que o que eu digo pra vocês, eu vivo na pele. Mas, enfim. Os vendedores da loja, eu fui com a minha filhinha sumiu do meu lado, fiquei preocupada, olhei para trás, ela estava com 2 vendedores, os vendedores mexendo no WhatsApp e apontando, e ela fazendo assim. Aí ela sentou de novo do meu lado, eu falei, filha, o que aconteceu? Ah não, mãe, é que eles estavam mostrando o seu rosto, um vídeo seu, perguntando se aquela ali era a minha mãe, se a pessoa que estava no vídeo era minha mãe. E eu falei, você respondeu o quê? Eu falei que era. Aí eles disseram pra mim, mãe, tua mãe é famosa. Por que eu tô contando isso? Eu não me vi assim. Você não se vê que muitas pessoas, as pessoas te elogiam e você diz, são seus olhos. Mas ela tá vendo isso. Seu corpo de dor não vai deixar mesmo que você é competente, que você é capaz, ele vai te dar um monte de transtorno, ele vai te contar, não, mas dona Ana, tem, gente. Tem. Mas um dia uma consultoranda com um transtorno diagnosticado com um transtorno de bipolaridade, ela falou, dona Ana, eu fiquei chocada comigo mesma. Eu falei, por quê? Eu fui me confraternizar com 2 amigas da infância, do passado, e, né, elas sabem da minha condição, do transtorno de bipolaridade, mas elas estavam rindo, contando coisas do passado, e eu quis rir. Mas, dona Ana, por um momento, uma fração de segundos, eu escutei uma voz na minha mente dizendo que se eu risse, eu ia deixar de ser a depressiva do grupo. Esse é o papel do corpo de dor. O corpo de dor vai te contar essas histórias. Inclusive, essa moça se achava tão ineficiente que ela tinha dificuldade em mudar de posição profissional.
Hoje, mesmo com o transtorno da bipolaridade, ela trabalha em uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo. Bom, esse é o primeiro passo para transformar dor em amor. Faça essa pergunta. Você realmente é este pacote de dor? E vou mais além. Anule este pacote de dor dizendo exatamente o contrário. E você vai ver, você vai começar a ver a mudança na sua vida. Ah, eu sou um fracasso. Não, eu sou um sucesso. Ah, eu sou rejeitada. Não, eu sou amada. Ah, eu fui injustiçada. Não, eu sou agraciada. Agraciado. Ai, dona Ana, essas coisas de afirmação, tudo balela, vai lá conversar com a neurociência, vai lá conversar com a psicologia quântica, vai lá conversar com a terapia cognitivo-comportamental. Vocês que sabem. É aquele descomplicado que a natureza deu, vocês não fazem e vocês continuam em dor. Segunda coisa, eu preciso transformar sentimento, para eu transformar dor em amor, eu preciso transformar sentimento, tá, de falta em abundância. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que te falta na tua vida, ouse entregar a ela. Você não quer transformar dor em amor? Você achou que era fácil? Ou você está esperando alguém vir aqui e dizer assim, eu te amo. Pra quê? Vai viver uma vida infeliz se você colocar a dependência da tua felicidade de sentir amor na vida do outro. Experimente dar à vida aquilo que você acha que ela está te tirando. Tá se sentindo carente? Dê amor. Inclusive para aquele que te faz mal. Uma consultoranda australiana... Gente, eu tô trazendo esses exemplos para vocês verem que funciona, tá? Dona Ana, eu detesto você. Não sei se eu detesto mais você ou o corpo de dor. Ela é engraçada, eu dei risada. Eu falei, detesto o corpo de dor, é ele que atrapalha a sua vida, eu tô te ajudando. Você veio com esse negócio de transformar, né, dor em amor, né? Quando eu reconhecer uma pessoa que está em corpo de dor, que eu tinha que dar exatamente o contrário. Uma mulher no trabalho, mal-humorado, o dia todo, sempre me tratando mal, que saco. E eu falava, ai meu Deus do céu, num quer o outro, está mal resolvido em mim. São coisas que eu ensino, né, nos meus canais de assinatura e também no meu curso sobre liberdade emocional. Ok, se não é o outro, sou eu. Aí ela lembrou de um atendimento que a gente fez, que eu falei, transforma, tu dê para dor, né, exatamente, amor. Bom, se ela tá me dando dor, eu vou dar amor para ela. No intervalo, eu vou lá comprar um bombom para ela. Dona Ana, $3 o bombom. $3, ela é indignada. $3. E entreguei o bombom para ela. Dona Ana, ela quase chorou. Ela quase chorou. Ela disse que... Eu me emociono, sabe, até de lembrar disso. Porque ela disse, naquele dia, ela estava em prantos com a vida, se sentindo a pessoa mais humilhada por algo que tinha acontecido na vida dela. E mesmo ela chegando um caos no trabalho, e depois ela teve consciência de que tinha sido rude, ela, a minha consultoranda, foi lá e entregou um bombom para ela. A minha consultoranda contando, Dona Ana, é muito legal sentir isso. Sabe o que ela estava me descrevendo? É muito legal vencer o corpo de dor. Porque quando essa mulher chega na loja e brava, porque ativaram o corpo de dor dela, porque em algum momento na casa dela ela deve ter se sentido humilhada, que foi algo já que ela passou na sua infância, e ela chegou esbravejando, querendo que aquela dor saísse dentro dela, e atacou a minha consultoranda. A minha consultoranda entrou em corpo de dor e falou, eu detesto, dona Ana, eu detesto saber esse negócio de corpo de dor, como é que eu administro isso? Presença, um que é o outro, tô no melhor lugar que eu poderia estar. São práticas, tá? De autodomínio para voltar para a presença. Tudo isso está no meu curso, Liberdade Emocional.
Ela, tá bom, vou lá, vou comprar o bombom. Quando ela volta com o bombom, ela entrega amor. E ela recebe o quê? Amor. Ah, dona Ana, nem sempre acontece isso, não? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não passo as coisas, esses conteúdos, né? Essas ferramentas, para que a vida de vocês seja colorida, cor-de-rosa. Pode ser, tá? Quem se rende entende que a vida é colorida. É para que vocês, mesmo do olho no furacão, vocês consigam ficar em presença, ver o furacão passar e ser a pessoa que ter a criatividade para resolver. Isso é abundância. Abundância é você ver que o mundo é um mar de possibilidades e que o problema pode ser, na verdade, a grande solução para que você saia de algo que estava te engolindo. Essa é a magia de viver livre de um corpo de dor. Toda vez que um corpo de dor vem, você silencia e você faz o quê? Você transmuta exatamente aquilo que está te faltando, você vai entregar. Exatamente, está te faltando carência, tá muito carente na tua vida, porque está faltando carinho, dê carinho. Dê. Mas aí, sem esperar nada em troca, porque o corpo de dor vai fazer o quê? Tá vendo? Assistiu aquela aula, ela falou que ia receber amor, você não recebeu nada. Sabe qual é o problema? Por que o corpo de dor gera tanto sofrimento? Porque ele, ao longo da sua vida, você acredita que amor se entrega de tal forma. E é justamente essa caixa de crenças, de padrões, de valores que faz com que você entre em sofrimento. Daqui a pouco a gente vai entrar no último, nos dois últimos itens, que são os mais importantes que eu considero. Inclusive, se você ficou até agora, essa live está acabando. Essa aula é uma aula muito importante. Tá faltando dinheiro, dona Ana? Não tenho como sair por aí dando dinheiro, não. Tá faltando dinheiro? Vá lá e arruma o chuveiro da tua vizinha que tá precisando. Tá faltando dinheiro? Vai lá, você no final de semana, dê 2 horas, ajude a pintar a parede de uma escola. Porque o teu corpo de dor, na tua escassez, vai dizer que a vida é injusta. Vai dizer que o mundo é dos ricos. E nessa injustiça você não vai ver solução. Você vai ficar só murmurando. Você vai ficar o quê? Passar uma vida em paralisia emocional. Essa é a forma de transformar dor em amor. E amor, prestem minha atenção, saiam com isso aqui debaixo do sovaco. Amor é a aceitação. Lembra que no meu caminho para mapear esses princípios de autodomínio, para voltar para o estado de presença, porque eu sabia que o estado de presença, eu descobri que era algo que o corpo de dor não gostava. Neste caminho para mapear isso, eu entendi que estado presente do amor é a aceitação. Amor é a aceitação total do estado presente. O filósofo, até anotei o nome dele aqui, Krishnamurti, um dos maiores filósofos indianos, né? Fazia palestras pelo mundo todo, e eis que uma vez, em uma das suas palestras, ele disse assim: hoje eu vou contar o meu grande segredo, né? Para esse tamanho sucesso, para vocês me admirarem tanto. E todo mundo ficou, né, ali atento. Gente, nós estamos na palestra que ele vai contar, né, o grande segredo. Todo mundo ficou em silêncio, ele se posicionou e ele disse bem assim: eu não me importo com o que acontece. Essa foi a frase. Este era o segredo. Eu não me importo com o que acontece. Diz que as pessoas ficaram, tipo assim, você não importa com as pessoas, você não, credo, que frio, mas esse é teu segredo, tão simples assim, o segredo. O que ele quis dizer? Eu não me importo com o que acontece. Ele afirma o seguinte:
o que é que vier a acontecer, eu estou de acordo. Ou seja, o grande segredo dele é aceitar o estado presente. Porque toda e qualquer resistência não é do seu estado natural. É o corpo de dor dizendo das injustiças, do quanto isso está sendo cruel. Sabe por que ele faz isso? Ele oculta a tua potência divina e transformadora de transformar dor em amor. E o que o filósofo tinha, esse indiano, eu não me importo com o que acontece, porque o que tiver que acontecer, eu terei potência, eu tenho a magia, a mágica de transformar dor em amor, com um único recurso: aceitação. Então, para você transformar dor em amor, vou fazer uma breve recapitulação para a gente chegar no último item. Primeiro, quem você realmente é. Responda isso, mas não em dor, em amor. Transmute isso. Sou um fracassado? Não, sou uma pessoa de sucesso. Transmute isso. Quem você realmente é. Segundo, transforme o sentimento de falta, qualquer sentimento de falta, em abundância. Falta emprego? Dou serviço. Falta carinho? Dou carinho. Falta amor? Dou amor. Terceiro, tudo que acontece, né? Eu não me importo com o que acontece, porque tudo é perfeito. Eu não me importo com o que acontece. Eu aceito o estado presente. E agora, o quarto e último. Você está sofrendo? Você ficou comigo até o final dessa aula, porque tudo isso fez sentido. Você está com uma dor muito profunda. Você está vivendo num estado em que parece que esse corpo de dor, você passou uma vida identificado com esse corpo de dor e agora parece que vai ser uma missão impossível vencê-lo. Então deixa eu te dizer uma coisa. Esse quarto e último item é o mais difícil. E por que é o mais difícil? É o mais difícil porque até hoje eu tenho dificuldade com ele. Mas todas as vezes que eu pratiquei este quarto item da melhor forma, né, do jeito que eu poderia entregar, a minha vida foi transformada. O quarto item é o seguinte. Mas antes eu vou contar uma historinha para vocês. Sabe por que vocês estão aqui, vocês estão me vendo? Sabe por que vocês estão sendo tocados de alguma forma? Sabe por que vocês estão tendo acesso a esse conteúdo transformador? Na pandemia, eu perdi tudo. Perdi casamento, perdi imóveis, perdi referencial profissional, porque eu trabalhava com uma arte e depois da pandemia, a pandemia tirou minha principal aquisição monetária, que era trabalhar com eventos. Eu trabalhava com grupos terapêuticos de mulheres, era tudo em grupo, tudo coletivo. A pandemia tirou tudo. A pandemia não tirou nada. Nada era meu. Ali eu tive que aprender, eu já era praticante do estado presente do amor. E este último item eu tinha muita dificuldade em aceitar. Como eu já tinha perdido tudo, o último item que tinha restado, era um apartamento com o qual, inclusive, eu estava fazendo as lives, onde eu estava tentando fazer vídeo, postar nas redes sociais, eu fazia desafios do Comer Consciente, porque eu era praticante, né? Sou praticante, tinha feito um programa para isso, bom, enfim. Só que com a separação, até aquilo, eu estava prestes a perder, eu não sabia nem para onde eu ia morar. E este quarto e último item, que é o mais difícil, eu estava em profunda dor, eu não estava dormindo, estava 30 dias sem dormir, tendo que trabalhar, tendo que ajudar minha filha, né, ali fazendo home office, um casamento de 19 anos que eu tinha muita veneração, no sentido de, vocês sabem o quanto eu amo o relacionamento. A dor era profunda.
E eu falo aqui abertamente para vocês, eu nunca esqueço o dia que eu me ajoelhei e falei, Deus, né, se você existe, agora é a hora de você me dar um milagre. Bom, mas o milagre é um milagre mesmo. E por que milagre tem uma coisa de distância, de difícil, né? Mas a gente vive milagres diários. E este é um que requer prática, que eu vou passar agora. O quarto item é o seguinte: você vai precisar se render o que a vida está te oferecendo para a dor ir embora. Eu não queria me render. Aquele apartamento era o último item que me restava. Onde eu ia morar com a minha filha? Onde, inclusive, eu ia fazer as minhas lives, ia fazer minhas coisas. Inclusive, você já estava crescendo na internet. Como as pessoas iam receber aquilo? E eu me rendi. Eu falei, eu só vou fazer o quê? Eu vou ficar em presença. Vou acordar, vou me dar o meu melhor alimento, vou entregar a melhor live, vou fazer a minha melhor atividade física, vou atender minha filha da melhor forma, viverei um dia de cada vez. Nesse dia em especial, eu treinei com a Fran, minha personal até hoje, fiz live assim, tava toda descabelada e fiz um vídeo. 5 expressões de amor que o outro faz e você ignora. Em presença, eu fiz, na verdade, uma declaração de amor, porque meu casamento tinha acabado. Postei o vídeo 6 da tarde e às 8 fui fazer uma live com o médico, e conforme a live estava acontecendo, eu aqui na live, e vinha banner lá da outra rede social, TikTok. Falei, gente, fiz alguma merda lá, mas não vou ver isso agora. Terminei a live, fui jantar, era umas 10 da noite, eu acho, 9h30, 10 horas. Eu falei, bom, respirei fundo, vou lá ver o que aconteceu. Em poucas horas, mais de 500 mil de pessoas tinham visto o meu vídeo. E a minha vida nunca mais foi a mesma. O meu celular não parou mais. E trouxeram vocês aqui. Ali eu aprendi a silenciar meu corpo de dor. Lembra que eu falei aqui no momento da aula que o corpo de dor pode ser uma oportunidade, porque a dor pode ser tão profunda que é a oportunidade por ser um grande trampolim? Então, não estou dizendo a mentira. Óbvio que se render à vida requer muita coragem. Porque, por mais que meu celular depois não tenha parado, né, com as mensagens, eu fiquei mais ou menos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 8 meses morando na casa dos outros, sem ter a minha casa. Mas 8 meses depois eu comprei a minha casa, que não tinha geladeira. Lembra que eu falei que me reconheceram na loja? Você vai precisar se render à sua vida, se render ao que a vida tem te oferecer. Porque inclusive essa dor, ela está te dando a oportunidade de te dar algo muito maior, mas você está preso àquilo que você acreditou, aquilo que te contaram que faz sentido. Se renda, está na hora de você se render, porque quanto mais resistente, mais você alimenta seu corpo de dor. Inclusive, essa resistência não é sua. O meu corpo de dor dizia, não, você conquistou esse apartamento. O meu corpo de dor dizia, né, faça mal para ele mesmo querendo ficar com ele. O puna, enquanto, né, no meu casamento. Eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso para vocês, mas eu não sou hipócrita. Se você não se render, você não vai ter a oportunidade de experimentar coisas maravilhosas que a vida tem a te oferecer. Então, para finalizar, para transformar dor em amor, você vai precisar se perguntar quem você realmente é. Você vai precisar transformar sentimento de falta em abundância. Você vai
precisar, né, entender que você está alinhado com algo maior, se entregue a este fluxo da vida. E por fim, entendendo que existe esse fluxo da vida, se renda a ele, se renda à vida. Dona Ana, mas isso não é uma postura passiva diante da vida? Passivo, gente. Passivo requer muita coragem. Você abrir os olhos todos os dias de manhã, acordar, intencionar, olha, vida, eu quero muito ser o maior sucesso na minha área, mas hoje eu vou me render a tudo que você tem a oferecer, porque eu tenho o potencial de transformar dor em amor. Isso requer muita coragem. Isso é para corajosos. Essa passou a ser a minha missão. Essa aula não fica gravada, é acesso apenas aos meus alunos, os meus assinantes. Se você quiser ser meu assinante, basta clicar aqui no link da bio. A assinatura ela é mensal, como se fosse o Netflix. Toda semana tem uma aula dessas e R$ 37,00 por mês. Agora, se você quer ter a liberdade emocional e os passos de autodomínio para voltar para o estado de presença, que foi aquilo que eu desenhei ao longo da minha jornada, para que eu silenciasse meu corpo de dor, aí eu te indico o Liberdade Emocional, que também está aqui no link da bio, tá? Tenho muito carinho por esses 2 projetos, porque são acessíveis. O Liberdade Emocional é apenas R$ 197,00. R$ 197,00. Vocês têm acesso durante 1 ano, vocês não têm noção do que tem lá. E a assinatura, né, do apego afetivo é apenas R$ 37,00 por mês. Esse valor é para que o máximo de pessoas tenham acesso à liberdade. Agora nós vamos abrir para perguntas, né? Hoje foi um pouquinho mais longa, mas eu acredito que ela era muito importante para que vocês pudessem obter o máximo possível aqui das informações. Sou muito ansiosa e não consigo sair do lugar, não consigo me mexer, né? A Jaque acabou, né, de descrever a paralisia emocional do corpo de dor, tá? Então, o que eu descrevi aqui o tempo todo com vocês. Vocês gostaram? Que bom, que bom. Ai, que bom, gente. Eita! Só elogios aqui, tá? Você que é meu assinante, tá vendo essa aula gravada? Eu caí de paraquedas aqui, foi tudo que eu precisava escutar. Olha, eu acho que eu nunca escutei, assisti só ao final, mas gostei demais, foi pra mim essa live. Que aula. Só elogios, cadê as perguntas? eu preciso das perguntas para poder contribuir mais com vocês. Era isso que eu precisava, maravilhoso. Oxe, gente, acho que eu nunca recebi tanto elogio assim. Que é isso? Já sou outra Dani. A Dani, você é minha assinante? Dependência financeira também se encaixa no corpo de dor? Sim, porque o corpo de dor vai te dizer que você só é capaz de ter condições financeiras com este par, nessa relação, neste trabalho, tá? Ele vai obscurecer a tua potência de transformar as suas ações em dinheiro, tá? Eu era uma dessas pessoas, ok? Então, sim, dependência financeira. A Dani de Bebedouro, é verdade. É que a fotinha tá bem pequenininha, Dani, maravilhosa. Sim, minha aluna, ela disse que é outra Dani. Maravilhosa. Caí completamente ao caso, porém estou trabalhando exatamente estagnação, escassez e baixa autoestima. Então, você sabe o que fazer. Ian! A tua pergunta é quando terá outra aula? Toda terça-feira tem uma aula. Hoje eu adiantei um pouquinho, geralmente ela é às 7, mas como hoje é carnaval, eu resolvi fazer um pouco antes. Obrigada, Zeneide. Que bom. Não aceitar que o parceiro bebe é corpo de dor? É. Tá? Não aceitar. Prestem bem atenção, essa pergunta é muito importante da Alessandra. Que bom, Laurentes.
Preste bem atenção nessa pergunta. Ela perguntou assim, ó, não aceitar que o parceiro bebe é corpo de dor? É. Por quê? O que acontece? O teu corpo de dor vai te dizer assim, quando ele bebe ele fica insuportável, quando ele é o fraco pro bebê, ele vai trazendo tudo isso pra você. Preste bem atenção. E tudo isso vai gerar dor em você. Você vai ficar irritada. O que você vai fazer? Você vai chamar a atenção do seu parceiro. Teu parceiro tá em corpo de dor, porque toda pessoa que bebe fica, ela abre o campo dela pro corpo de dor, tá? Aí o que vai acontecer? Vão ser duas pessoas que vão ficar em corpo de dor. Quando você aceita, preste bem atenção, aceita o vício do seu parceiro, você passa a ter um olhar de uma pessoa para um viciado. Preste bem atenção. Quando você aceita, você inclusive para de ficar mentindo para você por que é que você continua nessa relação. Quando você aceita, você para de reforçar o comportamento dele, porque toda vez que você cobra o alcoolismo, aí que ele bebe mais. Então, se você quando você aceita que está com um alcoolista do lado, quando você aceita que ninguém muda ninguém, quando você aceita que essa é a sua realidade, você está escolhendo isso. Quando você aceita que vai chegar final de semana e você já sabe o que vai acontecer, tudo isso, você tira o véu. E quando você tira o véu, você começa a agir, tá? Então, não aceitar que o parceiro bebe é só alimentar o teu corpo de dor e te permanecer cega e paralisada emocionalmente para não agir. Tenho dificuldades em analisar o que a vida me oferece. Como ter essa clareza? Técnicas? Gente, aceita tudo. Ué. A técnica é essa. Aceita o que a vida tem a te oferecer. Ó, acabei de falar pra ela, aceita, você tá com um marido alcoolista. O que você vai fazer com essa informação? Aceita? A vida hoje me colocou num outro percurso. Quanto mais eu fico resistente, mais eu sofro. Hoje eu queria ter saído um pouco mais, tá? Ter me divertido talvez um pouquinho. Teve pessoas ali que já compraram assinatura, parabéns, sejam bem-vindas. Se você ainda está na minha live, se você ainda está na minha aula, eu queria fazer coisas diferentes, eu queria ter saído um pouco mais, eu queria estar com talvez mais amigos, tá? Mas eu aceitei que hoje, fui aceitando as coisas que foram aparecendo na minha vida, né? Apareceu pessoas na agenda, essas pessoas fizeram meu dia muito mais especial com os atendimentos, né? Apareceu uma receita de pão que eu quis fazer, apareceu essa aula que daí fez com que eu me entretesse ali, lesse alguns outros conteúdos adicionais, e eu acredito que tenha sido uma aula maravilhosa. Eu aceitei isso. Aceitei. O meu corpo de dor ficou murmurando aqui, você trabalha demais, você não tem poucos amigos, o sol tá quente, todo mundo se divertindo, você trabalhando. Não. Eu aceitei a minha agenda como chegou. Eu aceitei a receita do pão que chegou e eu fiz. Eu aceitei vir aqui entregar uma aula de qualidade. Eu queria sair um pouquinho depois, mas aceitei que eu prefiro dormir. E assim, tá? É aceitação. Ei, Dani, quanto amor, também te amo, viu? A Dani falou ali pra mim, eu te amo, viu? Eu resolvi aceitar a vida me entregou amor no final do dia. Quem disse que eu não sou amada? Quem disse que eu não sou amada pela vida? Tá vendo só? É isso. Mas o quanto eu estou presente para ver isso? Gente, essa é a técnica. Obrigado por ainda que introdutório sentido demais. Que bom. Ainda não sou sua assinante, mas só com os seus vídeos estou conseguindo calar o corpo de dor. Estou vencendo ciúmes. Ai, gente! Maravilhoso. Eu tenho os melhores seguidores. Eu peguei o final, fica gravado? Não. Essas aulas de terça-feira são aulas para o pessoal, são os meus assinantes
e para os alunos do Liberdade Emocional. Para você ser minha assinante, R$ 37,00 por mês, link aqui na bio. E para ser aluna do Liberdade Emocional, link aqui na bio também, R$ 197,00 o ano. Filhão falou durante a separação, ficou calado e não manifestou o sofrimento que passou. Como posso ajudá-lo a identificar o corpo de dor e vencer esse trauma? Gleison, ninguém pode, prestem bem atenção, ótima pergunta, ninguém pode salvar o outro do seu próprio corpo de dor. Isso é muito importante, tá? Você pode até reconhecer o corpo de dor do outro e não alimentar o corpo de dor do outro, mas você não pode interferir no processo do outro. Inclusive, essa é uma das características da pessoa segura, centrada em si e com seu corpo de dor silenciado. Ela não interfere no processo do outro, ok? Então, seu filho precisa se encontrar, faz parte do processo dele, deixe, tá? Inclusive, isso também serve para as pessoas que estão aqui, que estão vivendo um relacionamento. Você pode até reconhecer o corpo de dor do William, mas não fique dizendo, você está em corpo de dor, você... Deixa, ok? Lembra? Eu aceito a vida como ela se apresenta, eu não fico interferindo. Estou morando na Espanha e tenho uma amiga com dependência emocional e gostaria de ajudar ela. Passa meu canal de assinatura. Fala para ela fazer minha assinatura, dá para ela de presente, custa R$ 37,00 por mês. Lá tem uma assinatura sobre apego afetivo, maneiras de amar, tá? E lá tem muito conteúdo sobre apego ansioso e apego evitativo, que deixa as pessoas dependentes emocionais, tá bom? Gastar demais, se endividar, comprometerá um salário excelente, comer, isso alimentar o corpo de dor? Veja, quando nós estamos em corpo de dor, nós compramos por quê? Nós compramos porque comprar é um prazer imediato. E daí assim, como eu tenho esse prazer, o corpo de dor vai dizer assim, você trabalhou, você tem dinheiro, o corpo de dor não te deixa olhar a fatura do cartão de crédito. Para quê? Para que justamente você fique alimentando a dor de no final do mês, tá? No final do mês você se dá conta daquilo e você fica nesse ritmo hipnótico. Tá? Você fica no ritmo hipnótico de comer, tudo porque prazer imediato, tá? Compra excessiva, comer excessivo, beber excessivo, pornografia, tudo isso é alimento do corpo de dor. Meu namorado com apego evitativo desencadeou vários gatilhos no meu corpo de dor. Eu entendo, é exatamente isso que acontece mesmo. Por isso que inclusive surgiu o canal da assinatura, justamente por conta da ativação do corpo de dor, por causa das maneiras de amar entre evitativo e ansioso. Minha esposa está em dor, não está fácil segurar, ela sempre acha pouco que eu faço, eu sou tal provedor, muita briga, meio que tentando me isolar. O que fazer? Isolar não vai funcionar, né? Veja, você aprendeu a transformar corpo de dor em corpo de amor. Se você está recebendo, né? Se você está recebendo pouco, por exemplo, dê mais. Mais que eu tô, dê mais. Pergunte para ela como ela está. Faça totalmente o contrário daquilo que ela está te dando. Tente por um período, pelo menos, tá? Você vai ver só que muita coisa pode mudar. E quando eu digo mudar, não é na mudança no comportamento dela, mas em você. E de como você fica orgulhoso de você, que mesmo diante dessa circunstância, tá ainda entregando amor, tá bom? Virou sua minha assinante? Bora! Maravilhoso! Pode repetir novamente as 4 ações? Posso. Primeira ação, quem você realmente é, né? Cuidado com as vozes que estão na sua cabeça. A segunda, transformar sentimento de falta em abundância. Entender que existe um fluxo da vida, tá? E caminhar com este fluxo da vida. E por último, neste caminhar com o fluxo da vida, se render a ele. Se render, não criar, não gerar resistência, acreditar que existe algo maior, melhor te esperando. Meu namorado tem 50 anos e não quer morar junto no futuro, mas eu gostaria. Rúbia, não resista a isso, se renda. Se renda a essa informação.
Não dê tanta... quem é que está dando tanta importância para essa informação? Ah, mas é importante para mim, dona Ana, tá? Se é importante para você, então se renda ao que a vida está te mostrando. Se renda, isso é importante. Ia fazer pergunta, mas já entendi tudo. Doutora Ana, como lidar com o corpo de dor que quer se comunicar com frequência e quer stalkear o ex? Estado de presença. Então, na presença, o que você tem para fazer? Tem que lavar louça? Tem que lavar roupa? Tem que mandar aquele e-mail? Estado de presença, tá? Porque eu ficar stalkeando é gerador. Eu ficar me comunicando o tempo inteiro. Por que eu me comunico o tempo inteiro? Porque eu tô ansioso. Por que eu tô ansioso? Eu tô pensando no futuro. Eu tô com medo já de situações que eu já vivi no passado. Tá? Difícil aceitar. Tem algumas caixinhas aqui, umas perguntas na caixinha. Nos entendemos, nos desentendimentos, parceiro me trata indiferente e ativa meu corpo de dor. Como transformar em abundância? Esse aqui é muito bom, tá? Quem perguntou foi a Kelly. Como é que eu transformo isso em abundância? Se a pessoa cadê? Já apaguei. Ela ativa o corpo de dor da pessoa irritando, com a indiferença, entregue alegria para essa pessoa, sabe? Olhe para ela, sabe? Note ela, como está bonito, nossa, você viu como o dia tá lindo. Não seja indiferente a ela, não seja indiferente à vida. Juro, gente, isso é um trabalho para vocês. Ah, dona Ana, mas a pessoa nem nota, não tá nem aí. Isso é para vocês. É para vocês, para vocês sentirem esse trabalho interno de poder silenciar o corpo de dor de vocês. É para vocês. Não é para vocês terem razão, não é para vocês saírem ganhando no fight da relação. Parem com isso. Vocês não são crianças mais, mas se relacionam como crianças. Como aceitar as coisas como são, se nunca é o outro, porque eu continuo me sentindo trocado por ele? Veja, as coisas são como são. A pessoa não te trocou. A pessoa tinha demandas internas, muitas delas pedidas pelo corpo de dor, que nem são delas, e ela só correspondeu a isso. Não tem a ver com você. Tem a ver com as suas demandas internas e a sua relação com o corpo de dor dela. Você continua sentindo dor porque o teu corpo de dor está dizendo que você foi trocada. Teu corpo de dor está dizendo que você foi rejeitado. Teu corpo de dor. As coisas são como são. A pessoa foi viver a vida. Este é um fato. Como é que você sabe que ele te rejeitou? A gente não sabe. Às vezes a pessoa pode até dizer, porque você fez isso, te traí por causa disso. A pessoa está olhando a própria vida dela, gente. Quando a gente entende isso, a gente entende tudo. Como é que eu faço? Olá, sou seu ensinante, consegui calar meu corpo de dor e lidar com uma pessoa evitativa. Obrigada! Maravilhosa! Olá, sou seu ensinante, consegui calar meu corpo de dor e lidar com uma pessoa evitativa. Obrigada, imagina! Cadê? É isso aí, foram essas. Eu aprendi agora a passar as perguntinhas. Fiquei feliz. Ai, meu Deus do céu. Vou até deixar essa pergunta aqui da Sandra. Gostei, tá atrapalhando essa pergunta? Me ajudem aí. Vejo você desde a Irlanda. Ainda bem que me cruzei contigo. Estou passando por tudo isso e estou conseguindo também com a sua ajuda. Muito obrigado. Rui! Obrigada, viu? Direto da Irlanda. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada. O que mais? Tudo está me ajudando, muito obrigada. Tá, aqui. Como lidar melhor com a parte financeira e parar de achar que não é capaz de possuir e manter bens?
Como lidar melhor com a parte financeira e parar de achar que não é capaz de possuir e manter bens? Lá no meu curso sobre liberdade emocional, lá tem princípios de autodomínio. Por que as pessoas têm dificuldades financeiras no sentido de ganham um tanto, gastam mais do que têm? Por que elas têm, possuem bens, mas têm uma volatilidade muito alta? Por quê? Porque elas não têm princípios de autodomínio. A escola ensina a gente a ganhar dinheiro. Aliás, a escola ensina a gente a se posicionar e ir atrás de posições sociais. Mas a escola não ensina a como ganhar dinheiro, não ensina como administrar esse dinheiro. A escola não ensina como administrar as emoções. E daí o que acontece? Nós precisamos passar pela escola das emoções, e que é o que é a vida. Mas aí a gente vai o quê? A gente vai sem apostila. E foi o que aconteceu comigo, e eu era psicóloga. Então lá nesse curso, Liberdade Emocional, tem exatamente o que? Essa apostila. Apostila para entender onde tem esses princípios de autodomínio, para que eu pudesse, ter autodomínio sobre a minha vida e sobre... Gente, só um pouquinho, me dá uma dor aqui. O que acontece? O corpo de dor, você fica inconsciente na maior parte do tempo. 95% do tempo você está inconsciente. Isso significa o quê? Que 95%, Napoleão Hill diz o seguinte, inclusive, que é 99% do tempo você está inconsciente. 99% do tempo. 99%. Não, desculpa. Ele diz que 99% das pessoas são inconscientes. Não tem noção da existência do corpo de dor. Apenas 1% tem. Então pense, 99% das pessoas inconscientes, né, vivendo em corpo de dor. Você, Raíssa, estava vivendo até agora. Mas agora o que acontece? Você precisa de princípios de autodomínio. Um deles, por exemplo, vou dar aqui um para vocês, né? Lá no Liberdade Emocional eu explico como aplicá-lo. Mas como essa questão da volatilidade financeira, eu vejo muito que as pessoas levam tudo muito para o lado pessoal. O que isso quer dizer com isso? Elas têm uma configuração social onde elas precisam, né, pertencer à vida do outro, se colocando através de experiências externas. Então, quando elas adquirem um carro, quando elas adquirem uma casa, quando elas têm uma marca de roupa, quando elas têm um par, e inclusive um par, né, XPTYZ. Então, o que acontece? Todas essas condições estão externas. E daí o que acontece? Essas coisas externas também ficam, além de ser voláteis, elas mudam, elas também se voltam contra você. Ai meu Deus, se eu não tiver a casa, aquela indireta foi pra mim. Ai meu Deus do céu, né? Eu não posso usar roupa se for usar roupa de marca tem que ser original, porque senão o que vão pensar de mim? Por que você se preocupa com isso? Porque você leva as coisas pro lado pessoal. Esse é um dos princípios de autodomínio que estão lá. Tem outros também, tá, gente? Mas esse é um princípio importante que faz com que a gente não tenha domínio da nossa vida financeira e do quanto a gente quer pertencer e mostrar esse nosso eu para as outras pessoas. Por isso que uma das perguntas mais importantes que você tem que fazer é: quem é você? Gente, atendi um rapaz que eu falei assim, pelo valor da consulta que eu cobro, que não é barato, pelo valor da consulta que eu cobro, eu não tenho agenda, você ficou na fila de espera um tempo, pela quantidade de seguidores, taranana, você é um cara do seu business, é o mercado financeiro, como é que você acha que é a minha vida? Fiz um teste com ele. Como assim? Ele perguntou, quantos carros você acha que eu tenho, quantos imóveis, que tamanho que é o meu imóvel? Ele, dona Ana, você tem aí uns 2 carros na garagem, teu imóvel tem pelo menos uns 150 metros quadrados, né? Foi falando. Eu falei, olha meu filho, eu moro num apartamento de 58 metros quadrados, eu tenho um banheiro, nenhum carro na garagem e
Minhas roupas não são de marca. Eu acho que há uns 10 anos eu não compro uma bolsa. E eu acho que eu devo ter uma dúzia de sapatos. Ele ficou me olhando. E é isso. E é isso. E nesse momento, meu corpo de dor pode dizer assim: nossa, você está revelando a simplicidade da sua vida para eles. Você vai perder a autoridade. Eu não. Eu deito na minha cama, tranquila, com meu lençol que nem precisa de ser de 50 milhões de fios. Nem ar-condicionado eu tenho. Pra dizer que não tô mentindo, tá? Aqui. O ventilador. As coisas são como são. E é isso. Mas, se eu quisesse mostrar uma outra realidade pra vocês, talvez eu estaria pagando uns 10 mil de aluguel num apartamento de 150 metros quadrados, tendo um carro que ficasse parado na garagem só para eu poder nos eventos e mostrar a minha X1, sei lá. Sabe, não que isso não seja importante, não é isso, porque a gente pode ter o que a gente quiser, mas eu fiz uma pergunta antes pra mim: quem sou eu? E no momento essa sou eu, e é isso. Pessoal, quem não fez, faça. O curso é um tapa na cara com luva de pelicana, sensacional. Oi, Marcelo! Marcelo fez a imersão comigo, saindo da turbulência do apego ansioso, né, Marcelo? Inclusive, um valor super acessível. Gente, tudo que eu mostro pra vocês, o valor é muito acessível, que é justamente para todas as pessoas poderem participar e ter essa transformação. Que bom que você gostou, Marcelo. Que bom. Eu não digo para ser menos apegada. Sou ansiosa. Deixar ir é um livro bom, tá? É um livro bom que pode te ajudar bastante, do David Hawkins. Gente, nossa senhora, essa aula foi muito longa, mas eu acho que foi importantíssima, né? Para que vocês, nossa, gente, essa aceitação é a mesma da terapia de aceitação e compromisso ou diferente? Terapia de aceitação? Eu não sei. Vou pesquisar. Gente, é o seguinte: somos irresistíveis e extraordinárias. Foi uma ótima aula. Foi um pouquinho mais longa. Terminei um namoro porque estava no corpo de dor de apego ansioso, arrependida. Agora não tem retorno. Pelo menos estou tendo clareza agora. Maravilha, é isso. E quem sabe o corpo de dor te trouxe para esse lugar, né? Agora você reconhece e vai para um outro momento da tua vida. Olha que maravilhoso, ok? Pessoal, foi uma honra estar com vocês em pleno carnaval. Foi uma das lives, das aulas mais assistidas, né? Com o maior número de público. Eu estou muito feliz que tenha feito sentido na vida de vocês. Fiquem bem, se cuidem e nos vemos numa próxima aula silenciando o corpo de dor, ok? Tchau, Dani. Se cuidem. Até mais.